Paulo se levanta com voz de convicção, não por ordem humana, mas por Cristo o Senhor. As igrejas da Galácia ele fala com firmeza, lembrando a graça que concede libertação. Ele anuncia a paz do Pai e do Filho Salvador, que entregou sua vida para nos resgatar do mal. É um chamado urgente para voltar ao fundamento, ao beijo eterno que ninguém pode alterar. Paulo se espanta ao ver como eles se afastam tão rápido da mensagem que um dia o salvou. Outro evangelho não existe, embora alguns enganem. A verdade do Senhor permanece como é. Se o anjo do céu pegasse algo diferente, seja anatema, diz Paulo, pois Cristo é luz. Ele não busca agradar pessoas, mas ao Deus eterno, porque quem serve ao Mestre não negocia a cruz. Apóstolo recorda sua antiga história, quando perseguia a igreja sem compaixão, mas a graça alcançou em meio à rebeldia, revelando o Filho com perfeito amor. Não consultou carne nem sangue em sua missão, nem subiu a Jerusalém pra pedir aprovação. Foi Ará primeiro, depois voltou a Damasco, seguindo o chamado que o próprio Deus lhe deu. 3 anos depois, visitou Jerusalém, conheceu Cefas e viu também Tiago ali. As igrejas da Judeia não o conheciam pessoalmente. O antes perseguidor proclamava o Senhor, e elas glorificavam a Deus por seu poder. Assim Paulo confirma que a obra é divina e que o evangelho verdadeiro jamais pode retroceder. Voltemos à mensagem que Cristo nos deu, a graça que salva e ao amor que nos moveu. Não há outro evangelho, só um é Senhor, Jesus nosso Rei, nossa vida e Redentor. Que sua luz nos guie, com firme convicção, seguros na fé, sem temor nem confusão. Doze anos depois, Paulo subiu a Jerusalém, levando Tito consigo como prova fiel. Expôs o evangelho que pregava entre as nações, para não correr em vão nem desviar do papel. Os apóstolos viram a graça que nele agia e nada acrescentaram à sua missão. Reconheceram que Deus o enviava aos gentios, assim como Pedro recebeu a circuncisão.
Tito não foi obrigado a se circuncidar, mesmo sendo grego e recém-convertido. Mas falsos irmãos quiseram espiar a liberdade, tentando pôr correntes no que Cristo havia unido. Paulo resistiu firme para que permanecesse a verdade do Evangelho no coração. A fé não depende de regras humanas, pois só a graça traz justificação. Mais tarde Paulo confrontou Pedro em Antioquia, pois ao chegarem os sários ele se afastou. O medo levou a deixar os gentios e até Barnabé nessa prática entrou. Paulo lhe disse: se tu, sendo judeu, vives como gentil sem guardar tradição, por quem por cargas aqueles que Cristo libertou, se não há justiça fora da redenção? Sabemos que por obras ninguém é justificado, somente pela fé em Cristo podemos viver. Com Ele estamos crucificados para o mundo, e já não sou eu, é Cristo quem faz renascer. A graça do Senhor jamais será anulada, pois se a lei bastasse Ele não teria morrido em vão. O Evangelho é vida, liberdade e esperança, e nele encontramos eterno fundamento. Nossa luz e verdade, a graça que rompe toda servidão. Não por obras, mas por seu amor, somos feitos novos no Redentor. Permaneçamos firmes sem retroceder, em Cristo temos o viver. Gálatas insensatos, Paulo fala com dor. Quem os iludiu, afastando-os do Senhor, receberam o Espírito pela fé, não pela lei. Porque voltar a obras que não podem dar vigor, o milagre vivido não nasceu do esforço, mas da promessa feita a Abraão. A Escritura anunciou que pela fé chegaria bênção para povos de toda a nação. Quem confia na lei carrega maldição, pois ninguém consegue cumpri-la em perfeição. Cristo nos resgatou, sendo maldição em nosso lugar, para a bênção de Abraão a todos alcançar. A promessa é mais antiga do que a lei, e nada revoga o que Deus pronunciou. A herança é por graça, não por obras humanas, pois somente seu pacto permanece e durou. A lei foi dada para revelar o pecado, até que viesse o descendente prometido. Mas ela não dá vida nem substitui a fé,
pois Deus nos guarda em Cristo, nosso abrigo. A lei foi tutor que nos guiou até Ele, mas agora a fé nos dá nova direção. Em Cristo somos filhos do Deus eterno, e revestidos dele formamos um só coração. Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos um em Jesus. Se pertencemos a Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiros da promessa que a graça conduz. O evangelho derruba muros e fronteiras, une os povos sob um único Senhor. A fé nos faz uma nova família, firmada na verdade do Redentor. Pela fé vivemos, pela fé andamos, não por obras que jamais salvarão. Cristo é a promessa, a vida, a via, a luz, a herança eterna que prospera na terra. Vamos nele te luz em amor, filhos de Deus, nosso Senhor. Enquanto herdeira, menino vive como servo, embora dono de tudo por promessa e direito. Assim éramos nós antes de Cristo, presos a princípios que não davam proveito. Mas na plenitude do tempo determinado, Deus enviou seu Filho para libertar, nascido de mulher, debaixo da lei que condena, veio nos adotar e a vida transformar. O Espírito em nós clamava Pai, confirmando que somos filhos de verdade. Se filhos somos herdeiros também, chamados a viver em plena liberdade. Paulo pergunta com no fraternal, por que voltar ao que antes os prendeu? A lei não concede a alegria do Espírito, nem muda o coração, como Cristo fez. Os Gálatas receberam Paulo com carinho, mas agora houve enviado enganar, buscando aplausos e não valor maior. Paulo sente dores como de parto outra vez, até ver Cristo formado em seu coração. A fé verdadeira nasce de entrega e humildade, não de ritos vazios, sem transformação. Ó, a história de Agar e Sara traz a figura de dois partos, dois rumos, dois víveres. A escrava representa a lei que aprisiona, a livre representa a promessa que floresce. Somos filhos da livre, não da servidão, gerados pela graça que vem do Senhor. A liberdade nos chama, a nova caminhada, confiando na promessa que nunca falhou. Filhos do Pai, herdeiros de seu amor, não voltemos ao jugo que Cristo quebrou. Vivamos a promessa
Cristo nos libertou para viver livres. Por isso, permaneçam firmes sem recuar. Não voltem ao jugo que os aprisionava, pois nele nasceu um novo despertar. Se buscam justiça por ritos ou obras, a graça deixa de agir no coração. A fé verdadeira atua pelo amor, vinda de Cristo, como uma canção. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo alerta contra quem enganar. A vocação é liberdade, não para carne, mas para servir no amor que sabe cuidar. A lei se resume num mandamento eterno: amarás o teu próximo como a ti. Mas se mordem e devoram uns aos outros, a vida do Espírito deixa de florir. Mas se mordem e devoram uns aos outros, mas se mordem e devoram uns aos outros, mas se mordem no espírito, não estão. O desejo da carne se opõe ao espírito, duas forças lutando no coração. As obras da carne ferem a alma, ódio, discórdias e divisão. Mas o fruto do Espírito é riqueza viva, gozo, paz, paciência e compaixão, mansidão, bondade e domínio próprio. Contra tais coisas não há proibição. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus desejos contrários ao amor. Se vivemos pelo Espírito, andemos nele, mantendo humildade, mesmo fervor. Não busquemos glória, nem provocar contendas, pois a fé floresce onde há reconciliação. Caminhar com Cristo é semear para sempre, graça que brota em cada decisão. Vivamos no Espírito, livres no amor, longe das cadeias que já se quebrou. Cristo é vida, verdade e direção, fruto eterno no nosso interior. Caminhemos juntos sem retroceder, pois sua liberdade nos faz crescer. Se alguém cair, restaurem com brandura, olhando para si, para não tropeçar. Levem as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de amar. Quem pensa ser algo sem o ser se engana, pois todos prestarão contas ao Senhor. Examinem suas obras com sinceridade. Deus observa o que há no interior. Quem é instruído, compartilhe com seu mestre. Quem é instruído, compartilhe com seu mestre. E não se enganem, Deus não é zombado. O que semeamos é o que colhemos. A carne produz dor e fado acumulado, mas quem semeia no Espírito colhe vida, vida eterna que Cristo prometeu. Não nos cansemos
de fazer o bem, pois no tempo certo fruto apareceu. Façamos o bem a todos sem distinção, principalmente aos da família da fé. Paulo escreve com letras grandes sua exortação, lembrando a cruz que nele se vê. Alguns querem gloriar-se em ritos externos, mas o apóstolo se gloria só no Senhor. O mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo no Salvador. A nova criação, o que realmente importa, não ritos antigos que não dão vida. Paz e misericórdia alcançam aqueles que andam conforme a regra erguida. Paulo termina desejando graça aos irmãos, marcado no corpo por servir ao Senhor. Que a cruz permaneça como centro eterno, fonte de esperança.